Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então, contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Vamos continuar na nossa série, então. Essa série tem desbloqueado muitas coisas em nossas vidas. E eu quero já trazer uma palavra para você, que talvez está preocupado, que está desbloqueando algumas coisas que você não queria desbloquear. Está mexendo em algumas coisas que você não queria mexer. Porque ela fala de soltar cadeias, quebrar correntes. Então, tem algumas correntes que a gente está preso, mas a gente não está disposto a quebrá-lo. Tem alguns sentimentos que nós temos e a gente não está muito disposto a mexer neles. E essa série, ela vem realmente falar de romper essas cadeias. E nem sempre isso é tão feliz no momento que acontece. Algumas coisas nos entristecem no momento, mas nos levam depois à felicidade. Sair de um ambiente pode ser ruim para alguém, mas depois essa pessoa entende de que foi bom sair daquele ambiente. Você consegue entender isso? Nós não gostamos muito de mudanças, nós não gostamos muito de alguns desafios que nos são feitos, mas a palavra de Deus constantemente nos desafia. E nós viemos falando aqui a respeito de algumas correntes que precisavam ser quebradas para nos desbloquear, para nos libertar. E nós falamos sobre culpa, nós falamos sobre medo, nós falamos sobre rejeição, grilhões que estavam prendendo as pessoas. Mas nesse estudo de hoje, nessa parte da série, eu quero falar sobre algo que parece às vezes que não é uma corrente, porque ela se disfarça de virtude. Quando a gente pensa que é uma coisa tão boa que não consegue interpretar que seja uma corrente. Não conseguimos entender de que isso é mal, porque é uma coisa boa. E eu quero falar hoje quando a religião se torna uma prisão. Quando a religião torna-se uma prisão, que é o peso que nós carregamos por ter uma performance religiosa. O peso que nós carregamos às vezes de não entender esse religare, de não entender o que de verdade é uma religião. E eu gostaria de fazer uso da palavra de Deus em um momento em que Paulo está falando para uma igreja que tinha uma liberdade, mas estava colocando-se de novo debaixo de uma escravidão.
E essa igreja estava na Galácia. Então Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 1. Se você quiser acompanhar comigo, carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 5, verso 1, que diz assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Pastor, em que contexto isso foi escrito? Num contexto em que estas pessoas estavam vindo do judaísmo, e no judaísmo haviam muitas leis, muitas regras, muitas coisas a serem observadas. Era necessário observar as festas, os sacrifícios, era necessário o guardar do sábado cerimonial, era necessário não comer determinadas coisas e comer outras, e várias regras. E essas pessoas haviam recebido a Cristo, mas agora estavam novamente debaixo de tanto peso, de um peso da lei que alguém estava colocando sobre elas. E Paulo vem trazendo isso: olha, vocês já estão livres. Ele vem falando de uma graça, ele vem falando de algo que é maior do que um sistema religioso que aprisiona. E quando nós olhamos para o ser humano na sua essência, ele é um ser que está em busca de aceitação constantemente. A religião, de alguma forma, ela traz uma determinada aceitação. Mas se essa religião, ela cair por uma ortodoxia, ela pode aceitar apenas aqueles que se encaixam dentro de um determinado padrão. E nós, às vezes, podemos até mesmo achar que Deus determinou este padrão e que nós não somos o suficiente, o que pode ser um grande problema. Porque essa busca que o ser humano tem, ela faz com que a gente procure sempre uma adequação a tudo aquilo que nós queremos pertencer, e sem perceber, às vezes existe uma corrente que vai pegando o nosso pé e nos prendendo à religiosidade e nos transformando em religiosos. E é necessário que o Senhor entregue para você um discernimento aqui, porque eu não estou falando mal da igreja, mas sim de um sistema que se infiltra dentro da igreja e torna-se um sistema religioso perigoso, e que ao invés de dar vida, ele traz morte, porque a partir disso começa a vir uma vida sem a prática verdadeira, apenas querendo mostrar algo, mas não conseguindo ser. E então nos transformamos em hipócritas, talvez muito parecido com aquilo que Jesus ataca os fariseus quando ele diz: vocês são hipócritas, porque vocês não entram pela porta e não deixam ninguém entrar, porque vocês estão falando algo aqui que vocês de verdade não vivem. E é muito fácil de, como religiosos, nós queremos manter uma aparência de alguém que de verdade nós não somos. E vivemos em um mundo em que, quando nós não mostramos essa determinada aparência, somos julgados como hereges. Então ficamos entre ser julgados como alguém que não serve a Deus, ou mostrar uma religiosidade para que as pessoas nos respeitem por sermos religiosos. E ambas as coisas são erradas. Começamos a viver um sistema de cobranças que nos sufocam. Eu não sei se você já vivenciou isso, porque às vezes você está aqui hoje, mas você já veio de um sistema muito difícil, como eu já vivi, onde havia muitas cobranças, aonde para que você fosse santo ou considerado filho de Deus, você deveria seguir determinadas coisas, fazer determinadas orações de determinados jeitos, porque senão você não era aceito. Você só tinha unção se você orasse alto. Você só era um homem de Deus se você se vestisse de determinada forma, ou uma mulher de Deus se os seus cabelos fossem ou muito compridos, ou se você usasse determinadas roupas. E então esse sistema vai aprisionando, e em algum momento nós nos libertamos disso, talvez, de uma série de costumes, mas dentro da nossa mente ainda algumas coisas perduram, nos impedindo de viver
a liberdade em Cristo. Existe alguns estudos na modernidade que nos falam a respeito do que provoca tudo isso dentro do ser humano. Existe algo chamado ciclo da culpa e vergonha, que é ocasionado muitas vezes por essa busca por esses méritos religiosos, né? E cria esse ciclo, porque nós não conseguimos alcançar esse padrão. E quando nós não conseguimos alcançar o padrão que nós achamos que temos que alcançar, que eu acho que o pastor espera de mim, que eu acho que o meu líder espera de mim, que eu acho que meu pai espera de mim, que eu acho que Deus espera de mim, e nós estabelecemos um padrão que gera culpa porque nós não conseguimos chegar nesse padrão. E chega um momento em que você não consegue orar tanto quanto você acha que deveria, que você não consegue cantar, ou que você não consegue, enfim, fazer alguma coisa que você acha, ou jejuar, que seja. E você então estabeleceu um padrão que te leva da culpa à vergonha. E o problema é que a culpa, como nós vimos aqui no primeiro encontro, ela geralmente te afasta de Deus. E a vergonha, ela vem junto para te impedir de apresentar diante de Deus e te falar a verdade, ou de ser você, e Ele já sabe quem você é. A culpa de Adão e Eva levaram eles à vergonha, e a vergonha levou eles para o esconderijo, e então o Senhor vem procurando por eles. E aí tem a culpa e a vergonha que precisa de uma explicação, e a melhor explicação é dizer: a culpa não é minha, é dele, ou dela. E aí no fim, se a gente for colocar tudo do jeito certo, Adão nem culpou Eva, ele culpou a Deus. Senhor, isso foi a mulher que tu me deste. Eu estava muito bem sozinho no Éden, tu achou que eu precisava de uma mulher, tu me deu ela, mas na verdade tudo que aconteceu agora é culpa tua. Ele não conseguiu lidar com o fato de não manter-se dentro de um padrão. Agora, se nós olharmos para a nossa vida cotidiana, às vezes nós estamos constantemente na busca de aprovação também. E na busca de aprovação, de alguma aprovação que nós pensamos que precisamos ter, eu preciso ser o cara religioso. Seja para o pastor me ver, seja para o meu líder olhar e dizer assim: eu preciso chamar para mais perto esse. Eu preciso orar para impressionar a Deus, porque se eu orar tantas horas, o Senhor vai se impressionar comigo, e então Ele vai estender a mão e vai me abençoar. Eu preciso fazer jejuns assim, 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 para que eu... E aí nós vamos cair naquele momento da história em que Jesus fala sobre o fariseu que estava dizendo assim: eu jejuo tantas vezes por semana, como se isso fosse avalizar ele para que Deus pegasse a oração dele primeiro. E esse é um cuidado, porque nós podemos ficar presos nisso. E como eu disse, né, o nosso sistema psicológico é outra coisa que às vezes trabalha contra nós, né? A psicanálise, por exemplo, ela destaca que o nosso superego é uma parte da nossa psique que ela internaliza essa questão das regras, das normas, dos ideais. E às vezes essa parte nossa é que fica nos cobrando: você não é suficiente, você não está fazendo certo, você está pecando nisso, você está errando nisso. E nós alimentamos muitas vezes isso para que nos faça esse mal. Um sociólogo chamado Chu Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, ele fala alguma coisa a respeito da nossa sociedade hoje, como ela se autoexplora, como ela está numa busca desenfreada, numa mentalidade que diz: eu preciso fazer mais, eu preciso ser melhor, e nós estamos constantemente nos esforçando para chegar em um ápice. E cuidado, porque não quer dizer que nós não devemos lutar para melhorar, para ser melhor, para alcançar, mas existe uma pressão social hoje que nos leva a isso, e não há o que você faça que te leve a comemorar. Se você tem uma conquista, você nem consegue comemorar, porque você já levanta os olhos para o que tem a mais. Se você conquistou o teu objetivo financeiro, você diz assim: não, mas se eu cheguei até aqui é porque eu posso mais, e você não celebra.
se você conseguiu conquistar a sua casa própria, o seu carro novo, ou enfim, às vezes as pessoas não celebram, dizem assim, não, esse aqui é bom, mas o que eu quero mesmo é, e tu nunca consegue vivenciar aquele momento. A pessoa não consegue celebrar. E quando nós trazemos isso para a questão da religião, é muito forte, porque a gente sempre está se cobrando. Alguma coisa deu errado, é que eu preciso orar mais, é que eu precisava buscar mais, é que eu precisava ler mais a Bíblia. Pastor, mas não é isso que se espera? De certa forma sim, mas tem que tomar muito cuidado, porque se você tem lutas e aflições, não quer dizer que você estava orando pouco ou muito, porque quando a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, Jesus estava falando para toda a qualidade de pessoa, para todas as pessoas. As lutas vêm para todos. Se você olha na vida de Jó, ele era um homem reto, que desviava-se do mal, temente a Deus, mas ele passa por uma provação. Ele poderia dizer, faltou oração, mas faltou jejum, mas faltou sacrifício, mas faltou isso, mas faltou aquilo. E quantas vezes nessas indagações que nós fazemos, nós nos afastamos de Deus? Por quê? Não adianta, olha só tudo que eu faço e eu passo por essas lutas, eu não consigo chegar num patamar que Deus espera de mim. Eu não consigo chegar nesse nível. E se eu não consigo chegar nesse nível, eu desisto. Nós falamos com um público grande de pessoas que algumas são obstinadas, no sentido de que assim, eu não cheguei, mas eu vou chegar, e eu vou continuar lutando. Sabe aquela pessoa que faz aquele mapa dos sonhos e prende no seu espelho do banheiro ou no seu guarda-roupa, e a pessoa passa por ali, sempre olha os seus objetivos, os seus sonhos. E tem gente que passa por uma sessão de coach e diz, não, você tem que fazer aqui, né, o mapa dos seus sonhos para você alcançar. Você tem que estar diante dos seus olhos sempre para você estar em busca disso. Para algumas pessoas funciona, porque ela olha assim, eu vou alcançar, eu vou chegar. Para outras assim, meu Deus, já passou meio ano e eu não consegui nada ainda. Toda vez que ela olha para aquilo, desanima, fica deprimida. Tu consegues perceber de que às vezes as pessoas recebem cobranças de uma maneira diferente? De que quando a gente fala sobre buscar a Deus, ler a Bíblia, ler a palavra, algumas pessoas se incentivam com isso, outras pessoas, sabe, meu Deus, eu não consigo. Olha lá, irmão, aquele lá assim, eu escutei um testemunho de que ele ora tanto, eu nunca vou ser isso, eu nunca vou conseguir. Percebes como nós constantemente nos comparamos uns aos outros? E esse é um perigo, porque às vezes já está instalado dentro de nós essa autocomiseração, e é um perigo muito grande, porque às vezes nós estamos nos comparando de uma maneira absurda. É como eu querer me comparar com um halterofilista, alguém que, sabe, levanta muito peso, e diz assim, não, eu fui na academia agora, mas não consegui levantar 150 quilos. Aquele cara consegue, eu não consigo, nem vou lá passar vergonha. Alguém olhar para mim e dizer, tu é ridículo. Tu é ridículo. Por quê? Porque tudo se começa devagar, devagar. E eu preciso dizer uma coisa para você. Talvez você nunca levante tanto peso contra alguém. Talvez você nunca ore tanto quanto alguém ora. Talvez você nunca opere um milagre colocando as tuas mãos sobre alguém. Talvez você nunca faça isso. É interessante que Abraão é chamado de o pai da fé, mas que milagre ele realizou? Que milagre, tipo, ele colocou as mãos sobre algum enfermo, e a Bíblia não vai relatar sobre isso, mas existia algo naquele homem que era diferente. E nós olhamos para Davi, que pegou como um guerreiro e foi um grande homem de Deus, e nós olhamos para o seu filho Salomão, que foi um homem mais sábio, mas talvez nunca tenha pego numa espada para lutar. Eu quero que você entenda algo. Cuidado com as pressões que você permite na tua mente. Cuidado com a religiosidade que talvez você herdou, da onde você aceitou Jesus, da onde você veio, do berço que você veio. E cuidado para que ninguém coloque isso sobre você também. Porque às vezes as pessoas veem você numa liberdade de adorar a Deus, numa liberdade de se vestir, numa liberdade de viver Cristo, numa liberdade de orar, enfim, na liberdade que você tem. E essa pessoa consegue pesar sobre você e dizer assim, mas tu tá achando que é salvo?
mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, mas eu percebo que você, a igreja de vocês é... E às vezes nós permitimos que esse peso venha sobre nós, um peso de religiosidade, como se nós tivéssemos que fazer algumas coisas para Deus nos amar, como se nós tivéssemos que realizar alguns feitos para que Deus então sim respondesse às nossas orações. E isso é um grande problema, porque já Jesus falava para os fariseus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. É um grande problema quando nós não fazemos mais de coração, mas nós fazemos porque a religião pede. Eu consigo me lembrar de um momento da história, e isso eu não quero que você leve assim, não, isso aqui é ridículo demais, pastor, mas esse era um recorte da história, e que hoje em dia acontece com outras coisas. Para nós receber Jesus no coração, viver Jesus, no dia que a gente aceitava Jesus na igreja, a gente chegava em casa e se tinha uma televisão tinha que quebrar. Tinha que quebrar a TV, porque ela era o olho de Satanás dentro da tua casa. Isso que era falado. Ele era o olho do diabo, ele está vendo tudo que acontece dentro da tua família e tal, que tem que quebrar. E às vezes até mandava um obreiro lá para ajudar tu a quebrar a televisão. Pois é. Isso era o que era colocado, e a gente ficava, cara, então não posso olhar para a TV. E eu me lembro que as crianças na época estavam com a televisão. Vai que Satanás olha para a gente e descobre alguma coisa. Passava um monte de coisas. Ah, você não podia usar determinada roupa, você não poderia, e a gente ficava preso nisso. Mas hoje, às vezes somos presos de uma outra forma, porque nós continuamos achando que para impressionar a Deus eu preciso fazer alguma outra coisa. E eu não estou querendo com isso dizer para você: ei, não ore, simplesmente viva, respire, coma, dance, trabalhe, viva, porque Deus te ama. Claro que Ele vai te amar, Ele é teu Pai. A nossa salvação, ela vem por uma coisa chamada graça, e nunca vai ser por obras. Nunca vai ser pelo tanto de dinheiro que eu dou para a igreja, nunca vai ser pelo tanto de obras sociais que eu faço, nunca vai ser pela quantidade de horas que eu passo em oração. Até porque tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Jesus disse: vigiai e orai para que não venhais a cair em tentação. Tem gente que ora 1 hora, não vigia, e no primeiro minuto que sai da oração já briga com a mulher, já dá tapão na cara do filho, já perde a bênção. Não vigiou nada. Adiantou 1 hora de oração? Não. Mas aí nós estamos falando de uma graça como uma verdadeira liberdade. Dentro do contexto bíblico é só a gente olhar para o povo de Israel, Antigo Testamento. Isso aqui é um testemunho da dificuldade humana de viver pela graça. Aquele povo sempre tentava se justificar pela lei. Aí Paulo, no Novo Testamento, ele vem nos explicar que essa lei, ela não foi dada para nos salvar. A lei não foi para salvar. Assim é um entendimento judaico, mas no nosso entendimento cristão, a lei não foi dada para nos salvar, mas para revelar a nossa incapacidade de sermos justos. A lei era simplesmente para apontar o quanto nós não conseguimos, o quanto a gente não chega lá, a nossa incapacidade por nós mesmos de alcançar essa graça. E aí quando Jesus vem, que Ele é o ápice da graça, Ele não veio para nos dar mais regras. Perceba, que regras que Jesus veio nos dar? Eu não vejo, mas Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. E aquela cruz aonde Ele foi parar, aonde Ele esteve ali, aquela cruz não foi a prova de que nós precisamos ser bons. Olha para a cruz, nós precisamos ser bons, mas talvez aquela cruz talvez seja a prova de que nós não conseguimos ser bons, e é por isso que Ele teve que pagar aquele preço, porque a gente não consegue, porque a gente não chega lá, e é por isso que nós continuamos ainda errando,
E quem desceu as águas do batismo aqui, talvez nesse último batismo pensou: uau, agora eu vou me batizar e a minha vida vai dar uma reviravolta, vai mudar por completo e tal. E teve muita coisa boa que aconteceu, mas percebeu que você pecou depois de lá? Você conseguiu perceber que depois do teu batismo aconteceram coisas ruins? Você conseguiu perceber que você ainda se irou? Você conseguiu perceber que você pecou com os teus olhos? Você conseguiu perceber que você pecou com a sua boca? Você conseguiu perceber que nos teus pensamentos você fez um monte de coisa errada? Até porque a lei só dizia assim: não matarás. E aí Jesus diz assim, ó: se na tua cabeça tu pensar mal do teu irmão, tu já é um assassino. E aí tu pensa: quem pode se salvar? Se não for a graça, se não for essa graça de Deus. E a religião, por que tantas pessoas não querem vir à igreja? Por que você convida as pessoas não querem vir? Porque elas pensam: não, só na igreja, só depois quando estiver bem velhinho, porque agora eu vou lá, mas sabe, eu continuo tendo os meus impulsos. Se eu for lá, eu vou ser julgado por quem eu sou. Porque por muitas vezes as pessoas entravam pela porta da igreja e elas eram julgadas por quem elas foram na vida, pelo aquilo que elas vestiam, pela forma como se comportavam. E é isso que se tornou uma corrente, e isso que tornou-se uma prisão. E as pessoas agora queriam evitar a religião por conta disso. Mas nunca foi o projeto de Deus. O projeto é graça, e viver em graça é viver com leveza. Olha só que alguns cientistas descobriram: que quando nós estamos vivendo na graça, uma verdadeira graça, uma religião que fala de graça, existe um estado de bem-estar no ser humano. E esses estudos em psicologia positiva, eles mostram que a prática da gratidão e a experiência do perdão, tanto de liberar o perdão quanto de receber o perdão, que são esses pilares da graça, eles estão diretamente ligados a uma maior sensação de felicidade, resiliência e saúde mental. O que isso quer dizer? Que esse nosso cérebro aqui, quando ele vive na graça, não numa opressão, ele libera menos cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele libera muito mais endorfinas, que é esse hormônio do bem-estar, do prazer. Então a graça não é apenas um conceito teológico, ele torna-se biológico. Quando você vive na graça, você tem um bem-estar. Quando você está vivendo graça de Deus e liberdade no Senhor, não afeta apenas a tua espiritualidade para que você seja salvo, mas afeta você no teu dia a dia. Você não é uma pessoa estressada, você não é uma pessoa que está sob pressão, você não é uma pessoa que está pensando assim: e agora Deus vai fazer alguma coisa de errado aqui na minha vida, ou de mal na minha vida para me punir porque eu sou errado. Não, você vive em graça, e você sabe que Ele é teu Pai, e Ele te ama, e tudo o que Ele podia fazer por você, Ele fez lá na cruz do Calvário, e hoje é só você pegar o que já é seu. Sabe, está liberado nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo diz que nós devemos o quê? Tomar aquilo que já está liberado para nós das regiões celestiais. Mas é graça. Sabe quando você vai em um mercado e tem ali uma bandeja com alguma coisa, ou uma pessoa ali perto e diz assim: pode pegar, e você vê aquele doce, ou você vê mas é de graça? Você fica meio assim, né? Vai que eu pego aqui. É de graça? Não, é de graça, pode pegar. Certa vez eu fui numa conferência que estavam entregando livros, e eu queria muito aquele livro, que eu sabia, o palestrante tinha acabado de falar, e eu fui para pegar o livro e disse assim: é de graça. Eu segurei o livro, olhei para o livro: de graça? Por quê? Porque o conteúdo desse livro é muito bom. Como é que está dando de graça isso aqui? Eu disse: não, hoje é de graça. E eu fiquei olhando incrédulo para aquilo. Gente, é exatamente assim que acontece. As pessoas não conseguem acreditar que a salvação ela é de graça, de que a bênção ela vem de graça, de que aquilo que Deus quer fazer na sua vida é de graça, que você não precisa pagar. Não, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso pagar alguma coisa, ou não, agora eu preciso fazer tanto tempo de oração, e não, ontem eu esqueci de orar, não, ontem eu não orei, então agora alguma coisa ruim vai acontecer. Esquece isso. Mas vai chegar um tempo que você está vivendo tanto na graça, que você internaliza algumas coisas, e você não precisa programar
você para orar, ou você não precisa se programar para fazer um tempo com Deus. Você simplesmente vai viver Deus todos os dias da sua vida. Não existe uma pressão para que você venha na igreja. Aí você vai entender o versículo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é mais um peso, não, meu Deus, hoje eu tenho que servir. Gente, hoje é eu que estou na escala, agora eu tenho que ir para a igreja. Não existe mais isso. É você dizendo assim: mas hoje é quarta-feira? Não, homem, hoje é só terça. Eu já achei que era quarta, eu já queria ir no culto. E quando isso estiver dentro do teu coração, você entendeu o sentido de graça. Aleluia! Glória a Deus. Não permita que a religiosidade gere culpa em você, que você fique preso, que você fique com medo, de que você ache que não é o suficiente. Deixa eu partir aqui para a parte final. Como quebrar essas correntes da religiosidade? Primeiro ponto: reconheça essa culpa vazia que você carrega. Desde a primeira vez eu tenho falado: dê nome àquilo que te aflige. A melhor maneira de você vencer algo é dar nome àquilo. O que está me afligindo? O que está me fazendo mal? Aquela culpa de não ser bom o suficiente. Eu não me sinto bom o suficiente. Eu acho que Deus nunca vai responder minha oração. Ele sabe meus pecados, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe. Eu vou contar um negócio para vocês. Teve vezes que eu recebi uma bênção assim, sabe, daquelas de... Eu olhei para mim e eu senti vergonha. Por quê? Porque eu não tinha orado, porque eu não estava em consagração. Mas sabe o que acontece quando você às vezes faz aquele período assim de oração, jejum e busca, e tu não falta um culto e vem no start, e vem na oração, e vem e faz tudo, e aí você fica naquela expectativa. Talvez ninguém aqui viveu isso, mas alguém pode ser que viveu assim como eu. A gente faz tudo, a gente não sai da igreja, e a gente faz horas e horas de oração, a gente fica na expectativa: agora Deus vai responder. Por que a gente fica nessa expectativa? Porque eu tenho um sentimento de que eu fiz algo para Ele, agora Ele tem que fazer alguma coisa para mim. Não é? Agora, sabe o negócio que a tua cara cai no chão? É quando você deu uma pisada na bola, você nem consegue mais orar direito, andou cometendo uns pecadinhos, e naquela semana você recebeu aquela promoção no teu trabalho que você nem esperava. Aí você fica: cara, como isso aconteceu? E você diz assim: meu Deus, eu não merecia, eu ando fazendo tudo errado, Deus, por que tu fez isso comigo? Eu sei que eu não mereço. E o Senhor diz assim: você entende o que é graça? Não é porque você merece. Às vezes Deus responde quando a gente acha que não merece, para tentar nos provar o que é graça. Porque se Ele responde no momento que a gente está lá no ápice, sabe? O que é que acontece? O ser humano aqui já pensa assim: esse é o segredo. Aí a gente já olha para o outro que está na luta, diz assim: irmão, você não está conseguindo chegar, né? Faz que nem eu, porque eu oro, porque eu jejuo, aleluia. Quando eu estou na igreja eu já sinto os negócios e me arrepio todo. Se você sentir isso, nenhuma semana Deus vai te responder como respondeu para mim, aleluia. Aí o irmão pegou a receita do sucesso, fez, não aconteceu nada. E aí a gente fica dizendo: não, mas tem que ser porque comigo. Tu entende porque às vezes que Deus não responde? Porque a gente acha que é por causa de nós, porque a gente fez, e não percebe que está com o pé preso na religiosidade. E aí vai chegar um momento em que você vai fazer tudo aquilo e não vai receber. E você vai o quê? Vai ter aquele momento de decepção. O grande problema de pessoas que não estão dentro da igreja, mas um dia já estiveram decepcionadas com Deus, é aquela pessoa que, assim como aquele que vos fala, um dia passou uma noite inteira, das 11 horas da noite às 7 da manhã, com a cara no chão, orando e dando soco no chão e dizendo assim: Deus, tu não vai me responder, porque eu oro, porque eu isso. Cara, se eu olho para esse recorte da minha vida, eu tenho vergonha do que eu fiz.
E eu queria que Deus respondesse porque eu estava orando, porque eu estava ali de joelho, porque eu estava fazendo um sacrifício. E grande parte dos problemas da religiosidade é porque nós fazemos alguns sacrifícios e daí nós achamos que Deus tem que responder, porque agora olha o sacrifício que eu fiz. E não é assim, é na graça. E não é quando você, eu não estou dizendo com isso que você não deve orar, deve jejuar. Não, mas faça isso porque você ama Ele, não porque você quer alguma coisa dEle. É quando um relacionamento está frio já. Marido e mulher, frio. Aí um dia, ele chega e coloca as mãos sobre os ombros dela, começa a massagear. Oi, fofa, como é que tu está hoje? Ela já olha assim, o que é? O que tu quer? Por quê? Isso aqui não é comum não. Quer alguma coisa. Gente, com Deus, imagina Deus, um ser que é todo sabedoria e inteligência. Meu Deus, eu me perco. Vamos lá. Abra-se para a graça de Deus. Graça não é algo que você conquista, é algo que você aceita. Você não precisa lutar para ser merecedor dela, você simplesmente é, porque você não vai merecer nunca, então você simplesmente recebe, é de graça. Você precisa trocar essa questão de performance por intimidade, porque fé não é uma lista de tarefa, mas é um relacionamento. Em vez de você focar naquilo que você tem que fazer, concentre-se na pessoa de Jesus. No que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ei, Ele é mais importante do que as coisas. Foque nele. A oração, leitura bíblica, tudo isso é muito bom e isso não pode ser mecânico. A oração tem que ser genuína, o servir tem que ser com amor, a leitura bíblica tem que ser com prazer, e tudo aquilo que a gente faz tem que fluir. E tem dia que não vai fluir, e tem dia que eu não vou conseguir ler, e tem dia que eu não vou conseguir orar como eu já orei, mas nesse dia o amor de Deus não faz isso aqui por mim. Deus continua me amando do mesmo jeito, Ele te ama da mesma forma. Teu filho obedece ou desobedece, teu amor é igual. Você continua amando do mesmo jeito. E nós temos dificuldade de entender que Deus é da mesma maneira. Viva a leveza do Evangelho. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É isso que nós precisamos viver. Não é o quanto que eu tenho, não é o quanto que eu possuo, não é o quanto que eu conquisto, mas eu viver em amor, eu viver nessa leveza de paz e de alegria. E a verdadeira liberdade nunca vai ser ausência de responsabilidade, porque de tudo isso que eu falei, não quer dizer que você precisa ser um irresponsável, mas é uma capacidade de viver a tua fé num lugar de descanso, de viver nos braços de Cristo de verdade. A religião não é assim, agora eu te libertei do pecado, você está preso na religião, agora você vai fazer tudo que eu quero. Não é isso, é para a liberdade Cristo vos libertou. Olha que bonito o versículo que a gente leu por primeiro aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para ser livre, e não para você se meter de novo debaixo de um monte de cadeias. E é por isso que eu quero dizer que aonde há religiosidade há peso, onde há graça há liberdade. Se você tem se sentido oprimido, se você não consegue nunca ser bom o suficiente, se você está com esse peso da religião, e agora Deus não me responde porque eu não sou o suficiente, você está preso na religiosidade. Mas Deus quer fazer um convite para você, para graça, e você possa viver em graça. Põe-se de pé comigo, por gentileza.